Investir em energia solar é, sem dúvida, uma decisão muito inteligente. Mas, sempre fica aquela pergunta no ar. Como é que a gente sabe com certeza mesmo se o retorno financeiro está vindo como foi planejado? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, transformando aquela confusão de faturas em clareza total. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? É a pergunta que toda pessoa com um sistema solar se faz. A gente vê o sol brilhando, sabe que está gerando energia lá em cima, mas a dúvida continua. E o dinheiro? O investimento está se pagando de verdade? A resposta para isso, felizmente, está nos dados. Para entender de verdade o retorno, a gente precisa começar do jeito certo, com uma base bem sólida. E isso começa pegando aqueles dados confusos da fatura de energia e transformando em informação que faz sentido, que é útil. Esse é o primeiríssimo passo para ter o controle total. E o caminho para essa clareza toda é bem simples. São só 3 passos. Primeiro, a gente faz uma análise profunda da fatura. Depois, alimenta o sistema com os dados de geração e consumo e pronto. No final, a gente tem uma visão completa dos resultados, onde tudo se encaixa. É a simplicidade resolvendo o que parecia complicado. O coração de toda essa análise é uma ferramenta muito poderosa, um simulador. Ele responde àquela pergunta fundamental: quanto eu estaria gastando hoje se não tivesse energia solar? Ele usa as tarifas atuais, as bandeiras, tudo, e cria um cenário hipotético que vai ser o nosso ponto de partida para comparar. E aqui está o pulo do gato. Sem saber quanto seria o gasto sem o sistema solar, é simplesmente impossível medir a economia real. Esse cálculo inicial é o que define o nosso marco zero. É a partir daqui que cada centavo de economia e de lucro pode ser medido com precisão total. Ok, então com a base financeira toda certinha, vamos para a prática, para o dia a dia. É aqui que o acompanhamento diário vira o verdadeiro termômetro do sistema, sabe? Dando um feedback constante, em tempo real e o melhor de tudo, super fácil de entender. E a beleza da coisa está na simplicidade. É só bater o olho e já dá para sacar os indicadores mais importantes, como está o balanço de energia, para saber se está gerando mais do que consome, o status dos créditos, que é tipo o seu banco de energia, o lucro líquido acumulado e até o desempenho do sistema ao vivo. Tudo que importa num lugar só. E para facilitar ainda mais, o acompanhamento tem alertas visuais. Se o indicador está verdinho, ótimo, pode relaxar que o lucro está na meta. Agora, se ficou vermelho, opa, é um sinal claro de que alguma coisa, seja o consumo ou a geração, precisa de atenção. Chega de ficar adivinhando. Depois de monitorar o dia a dia, a gente chega na parte mais legal, a mais gratificante, os resultados. É aqui que os dados mostram o valor do investimento e contam em detalhes a história completa do retorno financeiro. A prova final está bem aqui, nesse histórico detalhado. Ele mostra toda a jornada financeira, mês a mês. Dá para ver claramente os créditos gerados, o consumo, os custos e, claro, o mais importante, o lucro líquido real. Cada linha dessa tabela é um capítulo na história de sucesso da energia solar. E essa frase resume tudo perfeitamente. Ter a jornada solar inteira, do dia 1 até hoje, num único lugar, isso significa o fim daquelas planilhas complicadas, o fim das incertezas, é ter o poder da informação na mão, com transparência total sobre investimento. E claro, por trás de toda essa simplicidade tem uma tecnologia muito robusta que garante a confiança nos dados. Vamos dar uma olhada rápida no que sustenta tudo isso, porque afinal a confiança nos resultados começa com uma arquitetura segura e confiável. A plataforma foi toda pensada para ser segura e confiável. Os dados ficam guardados na nuvem com o que há de mais moderno em segurança, e cada conta de cliente é totalmente isolada, garantindo privacidade total. As regras de acesso também são bem rígidas. Só o pessoal autorizado insere dados, enquanto os clientes têm acesso seguro só para visualização. Simples e seguro. Então, a grande transformação é essa aqui. A ferramenta pega um mar de dados complexos, de faturas, de tarifas, de medições, e converte tudo isso em uma base sólida para que as decisões sobre o investimento sejam tomadas com total confiança. E para a gente fechar, fica a reflexão. Pensa só, o que se torna possível quando existe uma clareza absoluta sobre o desempenho de um investimento tão importante quanto o de energia? Ter esse nível de informação e controle não só traz tranquilidade, mas abre portas para otimizar ainda mais as coisas e até enxergar novas possibilidades.